Olá, pessoal. Boa noite. Bom, eu sou a Carla. Vou começar agora a segunda videoaula, tá? Em que eu vou dar continuidade, falando sobre o autor João Guimarães Rosa, tá? Vou enfatizar um pouquinho ali sobre o conto Duelo, certo? Ali que faz parte da coletânea de Sagarana, né? Ele é então ele é um dos 9 contos de de João Guimarães Rosa, né? E vamos iniciar nesse momento. Só um pouquinho que eu vou agora compartilhar aqui o slide com vocês. Um instante. Que deu uma pulada aqui no slide. Então, bom, é, dando prosseguimento, dando continuidade, nós vamos falar sobre o conto Duelo, em que eu fiz um recorte, né, de tantos temas que podem ser enfatizados e estudados no conto, né, de Guimarães Rosa, que seria a questão da inexorabilidade do destino humano e a linguagem rosiana, né? Ou seja, nesse caso, a inexorabilidade seria o inexorável, o inevitável de um acontecimento que pode acontecer, né, que pode vir a acontecer nos personagens, relacionado ao destino humano. Então, algo que é inevitável acontecer, né? Então, na escrita do autor, retrata muito essa questão do destino humano, principalmente neste conto em específico, né? A linguagem também, que ela é bastante minuciosa na escrita do autor, então que também pode ser questionado, refletido, com bastante criteriosidade, tá? Então, vamos começar aqui com o resumo do conto, né? Eu acredito que vocês já devem ter lido, né? Se já leram, legal. Se ainda não, eu dou essa sugestão para que vocês leiam, tá? É muito interessante, todos os contos Sagarana, né? Além dos outros, das outras poesias e contos escrita do autor modernista Guimarães Rosa. Então, o conto Duelo, o resumo se inicia assim, com Capiaua, né? Capial, Turíbio Todo. Turíbio Todo, ele testemunha a traição da sua mulher com um ex-militar que é chamado Cassiano Gomes, né? Então, veja, de início a gente já consegue ver, notar, né, a questão da traição humana, a questão em específico da traição conjugal, que existe nesse contexto, né, da narrativa, ou seja, no início da narrativa já nota-se essa questão. E faz planos de vingança. Quem faz plano de vingança? Turíbio, então, ao presenciar a traição da esposa, ele resolve se vingar do Cassiano. Todavia, a bala que no caso é destinada para matar Cassiano Gomes, que no caso ele pretende matar pelas costas, não acerta o adúltero, mas sim o irmão do adúltero, né? Ou seja, a bala acaba acertando, ou seja, acaba que ele alveja uma outra pessoa e que, consequentemente, é o irmão de Cassiano Gomes. Cassiano, então, põe-se a perseguir Turíbio para vingar o assassinato do irmão.
Turíbio refugia-se no sertão, acusado por Cassiano, né, acusado pelo tal ato que acontece, dele ter matado o irmão, né, e por isso quer se vingar, né, corre em busca da vingança, né, de matar corre atrás de matar o assassino do seu irmão, e durante meses trava-se uma luta aferrada, ou seja, ferrenha, entre esses dois personagens, Turíbio e Cassiano, em que cada um é, ao mesmo tempo, perseguidor e o outro perseguido. Note que no início da narrativa, então, a gente vê que existe o, existe o sentimento de vingança por parte de Turíbio, né? Ao presenciar a traição dos dois, ele resolve se vingar. Porém, essa vingança se reveste, ou seja, do vingador, o vingador passa a ser o vingado, né? Ou seja, há aí uma reversão de vinganças, né? Ou seja, acontece essa dualidade, né, entre esses dois personagens, o oposto, né? O duplo, né? A natureza dupla, substancial, né? Os princípios de um e de outro, ou seja, os dois querem se vingar um do outro, né? No momento que um quer se vingar, ele vai para se vingar, mas não consegue. Veja, a narrativa ela vai dando um sentido de que vai se descrevendo, vai se desenvolvendo, né, para vingança de uma dualidade, ou seja, um tenta se vingar do outro. Bom, prosseguindo. Durante meses trava-se essa briga, né? Então, como eu já li, né? O perseguidor passa a ser perseguido. Então, algumas vezes os duelistas se desencontram por um fio, ou seja, eles passam muito próximos de realmente acontecer esse duelo, esse confronto, né, para saber quem é o perdedor, o ganhador, quem morreria, quem viveria, enfim. Então, um duelo que, quando a gente lê o tema do conto, a gente já faz uma menção de que esse duelo ele vai acontecer. O leitor ele imagina, não, se é um duelo, então, no final, vai haver a morte de uma das duas partes, porque um duelo, a gente vê que em filmes, por exemplo, de Bang Bang, né, acontece isso, né, de Bang Bang, ou então esses filmes que são de cowboys e tudo mais, né, existe esse confronto, esse duelo, né, e que uma das duas partes vão vencer, né, e o outro perder. Só que um conto de Guimarães, veja, o ápice da narrativa, o leitor ele tem essa sensação de que realmente vai haver esse encontro. E na hora, os dois duelistas tirarem as diferenças, acaba que não, passa-se por um fio e fica esse jogo de caça, caçador, né, gato e rato. Então, Cassiano, ele cai gravemente doente, veja. Então, a partir desse momento, a gente já começa a pensar, não, então, o nosso questionamento como leitor, né, não, então não vai ocorrer mais esse confronto, né, visto que o Vingador veio a falecer, né, então não vai mais haver, e o final vai ser um final feliz, talvez, né? Isso que paira nos nossos questionamentos como leitor, né? A partir do momento que a gente começa a decorrer
e avançar na leitura, né, de Guimarães. Então, note que quando Cassiano cai doente, o que acontece? Antes de morrer, ele conta com a ajuda, na verdade, ele ajuda com generosidade um capiauá que vive na miséria, chamado 21. Né? Então, Turíbio, ao saber da morte do adversário, ele fica contente e põe-se a caminhar de volta para sua esposa, né, para sua mulher. Então, o 21, porém, o identifica e mata, cumprindo assim a vingança que promete para quem? Para o seu compadre, para o Cassiano. Né? Então, veja, quando a gente nota que esse vingador ele vem a falecer, então a gente começa a perceber que na escrita, na narrativa do autor, que ele vai contar com um outro personagem, um terceiro personagem, para que, de fato, esses duelistas, né, consigam se vingar, ou seja, consigam efetivar esse duelo. Né? Então, é por meio de um terceiro personagem que isso daí vai acontecer. Então, vejam, eu selecionei 3 trechos para que a gente leia juntos e a gente consiga analisar um pouquinho, fazer um recorte ali dessa questão do destino, né, em que paira sobre a personagem de Guimarães aqui no conto Duelo. Então, não é somente um que vamos assim, leva a pior, ou então, não, que é prejudicado e vai à morte. Não, são os dois. Né? Ou seja, não tem um vencedor em si. Então, é aí que mora, aí que a gente consegue ver a imensidão da escrita do autor Guimarães Rosa. Né? Vamos passar, a gente consegue ver aqui. Ó. Eu selecionei o primeiro texto, a, o primeiro trecho, que fala ali do início do conto, né? Veja, então a gente já vai analisando ali os neologismos empregados, então, na escrita de Guimarães Rosa, neologismo na linguagem, né, de Guimarães Rosa, na escrita dele, o quanto ele conseguia criar uma estrutura frasal, sintática, para denominar, para caracterizar também a linguagem do povo sertanejo, né? Do homem sertanejo. Então, veja, tinha sido para ele um dia de nhaca, saíra cedo para pescar e faltar ali à beira do córrego o fumo de rolo. O que é esse nhaca? Essa nhaca que ele fala foi um dia muito ruim, desagradável para Turíbio, né? E por conta disso, o que o autor ele descreve, né? Que quando ele saiu para pescar, faltou para ele na beira do lago ali do rio, né? Da pescaria, faltou o fumo de rolo para ele poder, que é um dos instrumentos para ele poder, que seria para ele poder pescar, para ele poder ter êxito na pescaria dele. Né? Tendo em coice e queda de sofrer com os mosquitos, então, muitos mosquitos, né, ali incomodando, além de que ele deu uma topada no toco, né, no caso, um toco de pau, né, danificando os artérios do pé direito, ou seja, ele ainda se machucou
muito, né? Foi uma machucada bastante feia. Ele perdeu o anzol grande, né? Engastalhado na coivara e voltando para casa, vinha desconsolado, trazendo apenas do Chimboré no Cambão. Veja, então, esse dia para Turíbio foi bastante desagradável. Quer dizer, tudo, tudo dá errado para ele. Tudo dá errado para ele quando ele tenta, né, trabalhar e conseguir o retorno satisfatório daquele dia. E aí tudo se empenha para que aconteça esse duelo, né, quando ele chega em casa e vê, né, e acaba assim que vendo a traição da esposa com Cassiano Gomes. Então, veja, isso é um infortúnio muito grande do personagem Turíbio, né? Então, a partir daí, o desenrolar da narrativa, a gente começa a ver que ela vai se tornando é, é, ela vai se tornando bastante como é que eu disse, descritiva, né, e questionável, porque a gente começa a se perguntar, ué, será o que ele vai fazer? Não, será que ele deveria se vingar? Então, é, são questionamentos que paira no momento que a gente começa, que o leitor ele começa a ler a narrativa. Então, vamos seguir aqui. E daí, a partir daí, começa esse jogo de gato e rato, né? Essa busca de um se vingar do outro, porque além de Turíbio ter vingado com a morte de uma terceira pessoa, e que essa terceira pessoa se tratava do irmão de Cassiano Gomes então resolve também se vingar da morte do irmão. Então, veja, é esse jogo, né, de caça, de duelo, em que a gente imagina que um dos dois sairão com êxito, digamos assim, né, ali no conto. Porém, depois de muito correr atrás de Turíbio e de gastar dias e dias atrás da vingança, né, de se vingar de Turíbio, o que acontece? Não havia, no segundo trecho, não havia, ou seja, por muito tempo ele ter andado nas andanças, o único local em que ele encontrou ali para tentar encontrar alguém para que com ele realizasse, né, e conseguisse concretizar é, é, essa vingança, esse duelo, né, essa dualidade entre os dois, ele parou nessa cidade. Então, o parágrafo diz assim, que eu selecionei: não havia. Cassiano escolhera mal. Por quê? Como eu falei para vocês, ele procurava um lugar, ele procurava alguém, ele procurava uma pessoa que o ajudasse a, de fato, concretizar a vingança em que ele almejava, né, com Turíbio, né, por Turíbio ali. Então, escolher mal o lugar onde se derrear, né, ou seja, veja a ociosidade da linguagem, né, que Guimarães usa, derrear. O que seria derrear? Né? Ficar, pousar, passar os dias, dormir, né? Junto com seus animais, que ali ele estava, né? Com seu cavalo. Né? Então, a gente imagina, o homem sertanejo, ele
ele convive com os animais, ele convive com o seu cavalo, né? A sua vida é bastante simples. Então, ali ele não encontrava ele não encontrara um outro lugar senão aquele lugar que ele ali se derreou, né? Ele ficou. Então, no Mosquito, que era o nome do local, era tudo gente miúda, né? São gente miúda, é gente pequena, né? Franzina, amarelada, né? Ou seja, pessoas amareladas, pessoas é, é, desnutridas, né? Com uma má aparência, né? Pessoas que, né? Amaleitadas, né? Mal alimentadas, né? Esmolambadas, pessoas mal vestidas. Veja, a linguagem que ele utiliza são os neologismos, né? Ah, escabriadas, pessoas desconfiadas, né? Não conhecia o trem de ferro. Veja, eram pessoas tão simples, né? Que ali a esperança dele, praticamente, ele esvaía-se, né? Ou seja, dá para notar que para o personagem ele não parece que ele não encontra assim esperança de que ali houvesse alguém que pudesse ajudá-lo no sentido de vingança, né? Então, por quê? Porque nem o Trem de Ferro essas pessoas conheciam por serem simples. Então, e por serem pacatas e sem ação, ou seja, elas não tinham ação e não tinham atitude, né, frente a qualquer situação da vida. Então, elas não se alembravam de crimes sangrentos, ou seja, por serem pacatas, essas pessoas elas não tinham crimes nas costas, né? Elas não tinham a necessidade de matar alguém ou de fazer alguma coisa que viesse prejudicar e que elas viessem ter sobre as costas crimes ou coisas assim desse tipo. Não tinha morte nas costas. Então, veja, assim, o diálogo, então, direto do personagem, né? A fala dos personagens. O senhor desculpe, mas não vê que aqui ninguém quer se desgraçar? Aqui ninguém quer se desgraçar, ou seja, era essa fala. Ele estava à procura de uma pessoa, ele estava à procura de alguém que pudesse, né, ajudá-lo a procurar a pessoa que fez a maldade para o irmão, ele ali não encontrava. Ou seja, a esperança dele era zero para tentar encontrar alguém. Então, mas veja que a narrativa ela vai se desenrolando e a gente vai começando a entender que essa dualidade, lá na frente, ela vai ocasionar alguma consequência, né? O ápice da narrativa, né, para poder finalizar em algo, um fim, digamos assim, surpreendente. Então, veja, no terceiro parágrafo, aqui, o trecho 3 que eu escolhi, que já é o finalzinho, veja como tudo se encaminha para esse fim, esse destino que ele é inevitável de acontecer entre os personagens, né? Então, note que no segundo parágrafo, a gente vê que algo vai acontecer com um dos personagens, a gente não sabe qual deles, mas no terceiro a gente já fica mais nítido o que pode ali acontecer. Então, no trecho 3, se apeie depressa, seu Turíbio. E o homenzinho dizia assim, mole,
mas sem deixar de estar terrivelmente atento. Então, Turíbio Todo, então Turíbio Todo encarando, fez figura e fez voz. Deixa de unha, cachorro, que eu te retalho na taca. Não grita, seu Turíbio, que não adianta. Peço perdão a Deus e ao Senhor, mas não tem outro jeito, porque eu prometi ao meu compadre Cassiano, lá no Mosquito, na horinha mesmo dele fechar os olhos. Então, veja só, que aqui a gente nota que o segundo personagem, antes dele morrer, antes dele morrer, ele procura alguém que pudesse vingar por ele a morte do irmão. Então, ele encontra esse terceiro personagem, né, Turi 21, né, que dê esse favor a ele, né, que de alguma forma ele, ele sente na dever de vingar, né, a morte do irmão do seu Cassiano, né? Então, o que acontece? Ali, esse terceiro personagem, o personagem 21, ele concretiza, então, a, a dualidade, ou seja, a vingança pelo Cassiano, certo? Pelo Cassiano Gomes. Então, ali se concretiza esse duelo, esse confronto. Então, note, é algo que é inevitável de acontecer. É o destino dos dois personagens. Então, o leitor, ele imagina que um dos dois irá morrer, mas no final e no ápice ali da narrativa, nós vemos que os dois, eles chegam ao fim, que é a morte. Então, é o inevitável destino acontecer. E notem a minuciosidade também da linguagem empregada nos contos de Guimarães, né? Então, aí a gente pode ah, tirar, que eu vou voltar aqui um pouquinho, para as características, né, de Guimarães Rosa, tá? Gente, eu não falei, então, aqui sobre o nascimento dele, porque a professora, a professora Adriana já deve ter falado um pouquinho sobre o autor, porque ela iria tratar com alguns contos do Guimarães, né? E aí eu já fui direto para analisar o conto com vocês, tá certo? Então, aqui são algumas obras que eu selecionei, aqui o nascimento dele, né? A formação dele, do que ele participou, tá? Então, as principais obras, Sagarana, Corpo de Baile, Grande Sertão, Primeiras Histórias, tá? Tutaneia, estas histórias, Ave Palavra, Magna, então são essas. Então, veja, voltando aqui para as características, né, que eu citei ali algumas, analisando o conto com vocês, então, chega a esse fim de dualidade entre os dois personagens, ou seja, algo que é inevitável acontecer, ou seja, o destino humano ele é inevitável, né? E a linguagem ali vocês viram o quanto é minucioso o emprego a recriação, como ele recria as palavras, ou seja, algo que para nós é incomum, é uma palavra incomum do cotidiano, mas o sertanejo, para o sertanejo, é um dialeto, né, que é comum e é entendível, né, para o sertanejo. Então, Guimarães Rosa, ele, na escrita dele, ele procurou estudar minuciosamente todos esses dialetos, né, do homem sertanejo. Então, ele recria a fala do homem sertanejo.
Ou seja, ele faz essa criação dessa nova sintaxe, essa nova estrutura frasal dentro da sua escrita. Então, ele dá voz ao quê? Ao homem do sertão, né? Por meio dessas técnicas narrativas, né? As técnicas narrativas é esse diálogo de primeira pessoa, né? Entre os personagens, né? Em que dialoga os personagens, o narrador. Então, é uma característica bastante visível na escrita estilística do autor, tá? Então, ele usa também o discurso direto, o discurso indireto livre, né, que vocês já sabem do que se trata esse discurso direto e indireto. Então, ele faz observações ali, anotações, ele pesquisa, ele vai a fundo sobre o dialeto, a respeito do dialeto sertanejo, além dele conviver ali, porque ele faz parte ali desse é, do crescimento dele ali, do homem do sertão. Então, ele recria a própria língua portuguesa, ou seja, ele cria neologismos, né, para poder explorar essas estruturas sintáticas. Então, veja que na narrativa de Rosa, o que ele faz? Ele usa recursos comuns, né, que são os ritmos, as aliterações, as metáforas, as imagens, além do folclore, que é muito visível nas narrativas, né, nos contos de Guimarães, além do mítico, o mítico, ele é um homem bastante. O autor em si, né, ele é bastante supersticioso, né, nas questões ali do sertão, do homem sertanejo, do folclore. Então, isso é bastante presente na narrativa de Guimarães Rosa. E com tudo isso, com todo esse conjunto prosaico, ele consegue obter uma poética altamente de qualidade, né? De qualidade, e ele coloca ali o limite entre a poesia e a prosa, certo? Além de que, além do regionalismo presente em sua obra, o que é mais evidente não fica somente no regionalismo, ele vai muito mais além. É por isso que ele os estudiosos da literatura, os críticos da literatura, eles estudam a fundo essa questão do universalismo na escrita de Guimarães Rosa, porque ele propõe exatamente esse limite do espaço regional, que não fica somente no espaço regional, ele vai muito além. Ele estuda o minucioso, a questão da psicologia humana, né? O que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Extraindo a partir ali do homem sertanejo, ele consegue colocar em voga, em questão, essa minuciosidade da alma humana, né? Então, isso é uma genialidade incomum, né, para um escritor. Então, veja, então ele vai muito, muito além, né, muito além das questões regionalistas. Então, ele estuda, ele vai a fundo no universalismo também. Então, essa é uma característica bastante presente, né, em Guimarães Rosa. Então, é uma característica que faz parte do estilo do autor. Tá? Bom, então, gente, o meu tempo já se foi, né? Já não vai, eu não vou mais conseguir explorar mais do que isso, porque nos é dado somente 30 minutos para enfatizar a nossa aula, ministrar a nossa aula. E aí, na próxima aula, na terceira aula, eu vou
passar com vocês João Cabral de Melo Neto, tá? Na sequência, eu vou colocar uma proposta de atividade para vocês, tá bom? E aí a gente vai ver como é que se desenvolve o estilo literário dos três autores, né? Manuel Bandeiras, que faz parte, então, do início do modernismo brasileiro, né? Que ele faz essa adaptação do simbolismo para o parnasianismo, ele já ingressa na Semana da Arte Moderna, dando a contribuição dele. Então, veja, característica entre os três autores, o quanto se diverge, mas o quanto que são parecidos, eu poderia dizer assim. Tá? Os três fazem parte do modernismo. No entanto, João Cabral de Melo Neto, ele já sai um pouquinho ali já para o pós-modernismo. Então, ele vai muito mais além, porque as características dele, há um pouquinho do regionalismo, mas não deixa de não ter. Tem o regionalismo, existe o regionalismo na obra de João Cabral de Melo Neto. Então, a gente vai ver ali a diferenciação entre os três autores. Gente, eu vou ficando por aqui. Obrigada e até a próxima aula. Vai passar um pouco, mas paciência. Seria a última aula. Talvez com coisa de grave no assunto. Tá, então, neologismos. Tá, aqui parece que é neologismos. Ele vai muito além do universalismo. Bandeiras. Bandeiras. Sempre
Água. É a liberdade. É a liberdade. É isso aqui.